antes, vamos atualizar o que está acontecendo lá em Brasília, porque hoje é um dia muito importante, votação do projeto de lei antifacção. Vamos lá? As alterações, inclusive, no projeto foram alvo de críticas pela própria Polícia Federal e pelo governo. Mas a última mudança do texto, feita pelo deputado Guilherme Derrite, abriu uma possibilidade de avançar com a proposta. É claro que esse bastidor, quem está acompanhando desde sempre, é a Vitória Abel, que chega agora ao vivo, direto da capital federal. Oi, Vitória, boa tarde, bem-vinda. Como é que foi hoje a manhã de movimentação por aí? Até vi que Cláudio Castro passou também por aí, conversou com Alcolumbre, né? Foi uma manhã movimentada. Pois é, Márcia, boa tarde para você e para todos que nos acompanham. Cláudio Castro, também outros governadores de direita de estados, como por exemplo o governador Ronaldo Caiado de Goiás, estão por aqui no Congresso Nacional. E daqui a pouco, às 3 horas da tarde, eles vão se reunir também com o presidente da Câmara, Hugo Mota, justamente para debater esse projeto antifacção, que teve um novo relatório, uma terceira versão apresentada por Guilherme Derrite na noite de ontem. Como você disse, os governistas avaliaram essa nova versão de Derrite como uma vitória, porque o relator, que é secretário licenciado de Segurança Pública de São Paulo, recuou em pelo menos 2 pontos de extrema importância para o governo. Ele retirou qualquer previsão de competência da Polícia Federal, então não existe mais o termo Polícia Federal no texto e nem a discussão se é de competência da Polícia Civil ou da Polícia Federal, qualquer tipo de investigação. Cabe, portanto, à Constituição mesmo exigir isso e coordenar isso, e também retirou as mudanças da lei antiterrorismo, que era aquela lei de 2000 e que é a lei de 2016, que prevê já o que constitui atos terroristas e incluir as organizações criminosas nessa lei antiterrorismo, que também era visto como um problema pelo governo. Então, 2 pontos já considerados de vitória para o Palácio do Planalto, que passou a avaliar o texto já com maiores chances de votação hoje e com maiores chances do governo apoiar esse parecer. Qual é ainda o ponto que está em discussão agora, que pela manhã os líderes, inclusive até de partidos de centro, já se reuniram com o relator Guilherme Derrite e pontuaram esse problema? O texto de Derrite, ele trata organizações criminosas de forma genérica. Ele diz que as penas a seguir serão, por exemplo, colocadas para organizações criminosas que cometerem os seguintes crimes. E daí ele cita ali, ele descreve em vários parágrafos o que seriam os crimes cometidos por organizações criminosas, mas ele não descreve o que seria a organização criminosa. E ele também não faz referência à lei de organizações criminosas, que já existe uma lei antiga no Código Penal, que prevê que uma organização criminosa é constituída por 4 ou mais pessoas que façam ali qualquer tipo de crime que possa ali prejudicar o outro ou então levar algum tipo de vantagem. Então existe já essa caracterização no Código Penal. O texto original do governo previa uma modificação nessa lei antiga já do Código Penal, dizendo o seguinte: vamos aumentar as penas para essas organizações caracterizadas já no Código Penal e vamos ampliar as penas caso essas organizações façam controle ou domínio de território. E daí essas organizações vão chamar organizações criminosas qualificadas ou facções. Esse trecho não está no relatório de Derrite. Então, tanto o governo quanto líderes de centro estão avaliando que o texto do deputado federal ficou muito genérico, podendo abraçar aí qualquer tipo de crime cometido por qualquer pessoa que esteja aí em uma ou mais pessoas. Então, eles querem que Derrite faça realmente a descrição do que é uma organização criminosa qualificada, o que é uma facção, para que esse texto não abra brecha até mesmo para punição de movimentos sociais, porque movimentos sociais também utilizam o controle de território para fazer reivindicações. Esse é um outro ponto levantado também pelo Palácio do Planalto. Os governadores que você citou, por exemplo, se vão pontuar também isso, é uma preocupação de Cláudio Castro, inclusive essa questão de definir o que são as organizações criminosas, vão pontuar isso para o presidente da Câmara, Hugo Mota, mas segue ainda a previsão de que esse texto seja votado ainda hoje, se é claro, Derrite aceitar essas sugestões de mudança. Márcia. Agora, Vitória Abel, você acredita que Derrite está aberto, pelo que a gente tem
visto nos últimos dias a fazer essas mudanças? Já é a terceira mudança que ele fez no texto. Acredita-se, então, que ele está aberto à negociação, que ele está ouvindo também o lado do governo? É isso que você está sentindo por aí também? Olha, ele não está numa negociação direta com o Palácio do Planalto, mas ele está dialogando com deputados que são muito próximos de Lula e do Palácio do Planalto, como, por exemplo, o deputado Isnaldo Bulhões, que é líder do MDB. Isnaldo Bulhões é muito aliado do Planalto, do governo, mas também tem uma postura um pouco mais de centro, até por ser do MDB. E ele conversou com o Isnaldo Bulhões nessa manhã e foi justamente um dos pontos de preocupação que Isnaldo pontuou para ele, essa questão da caracterização das organizações criminosas. E a gente conversou com o Isnaldo Bulhões e ele disse que sentiu de Derrite a tranquilidade para que ele possa fazer ainda modificações no texto, que ele está sim aberto a essas modificações. Então, o que eles acreditam aqui, por serem pedidos não apenas do Palácio do Planalto, mas também de lideranças de centro, essas modificações devem ocorrer de forma mais tranquila nesse parecer de Guilherme Derrite. Agora, o que a gente também pontua, Márcia, é que a oposição, principalmente o PL, liderado por Sóstenes Cavalcante, deve pedir em plenário um destaque, colocar ali um destaque, que é aquelas mudanças de última hora que podem acontecer durante a votação. Eles vão pedir a reinclusão do termo terrorismo nesse projeto de lei. E daí, mas isso vai para o voto. Se a maioria acreditar que esse termo não deve voltar para o texto, ele não volta, então isso vai ser decidido pela maioria dos deputados. O que a gente também destaca é que teve uma pesquisa Genial Quest sobre essa questão do PL antifacção. 73% da população quer tratar facções como terroristas e 67% dos brasileiros aprovam também a operação do Rio de Janeiro, aquela operação que a gente acompanhou no início do mês que deixou mais de 120 mortos. Márcia. Perfeito, essa pesquisa então aí está na tela para você que está acompanhando a gente por vídeo, e a Vitória Bel trouxe todas as informações. A gente continua acompanhando porque a ministra Gleisi Hoffmann também vai se posicionar ainda nesta tarde sobre esse projeto de lei antifacção. Ela deve falar em alguns minutos e a gente vai acompanhar tudo também em tempo real por aqui. Agora vamos abrir para os nossos analistas do dia, Ana Beatriz Rich e Luiz Augusto Durso, que estão com a gente aqui nessa tarde. Bem-vindos, muito obrigada pela participação em tempo real. Quero começar com a Ana sobre esses trechos, né, que a Vitória trouxe agora, que são os pontos mais delicados. Se a oposição agora coloca novamente para votação essa questão do antiterrorismo, pode criar-se um caos ali, que é exatamente o ponto que o governo não quer, né, Ana? Márcia, boa tarde, com certeza. E eu particularmente não entendo por que um projeto tão importante, que trata de assuntos tão relevantes, seria interrompido ou suspenso por uma questão semântica. Ao meu ver, você chamar de terrorista ou deixar de chamar, desde que você aplique penas mais duras, que você aplique penas que serão cumpridas por mais tempo, porque a gente tem uma questão também da lei de execuções penais que tem que ser discutida. Pouco importa se são chamados de terroristas ou não. Eu acho que isso é muito mais uma tentativa de politizar um projeto do que propriamente de discutir aquilo que é relevante. O que é relevante, me parece um consenso, é a necessidade de endurecimento das punições daqueles que integram essas organizações criminosas, que já passaram, inclusive, de todos os limites. Então, eu acho que a gente deveria estar, no caso, o Planalto deveria estar focando nisso muito mais do que na nomenclatura dessas pessoas. O que importa é o tamanho da punição e como essa punição vai ser garantida pelo Estado. Também chamando o Durso agora para essa conversa, existem 2 pontos que foram colocados pelo governo que, a meu ver, são pontos muito interessantes, Durso. Um deles é que vai haver uma criação de um banco nacional de integrantes de organizações criminosas. Então, é uma forma da polícia unificar os dados e conseguir localizar esses criminosos mais rápido, né? Boa tarde, Márcia, Bruno, Ana e a toda a audiência da Jovem Pan. Em primeiro lugar, Márcia, é importante dizer do bom trabalho do Guilherme Derrite, deputado que volta se licenciando aqui da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, volta a ser deputado, cuida dessa questão e tem se demonstrado muito moderado, ouvindo o outro lado, incluindo as sugestões e não simplesmente apegado ao texto inicial. Então, essas mudanças ajudam o texto a evoluir e ajudam o texto a ser aprovado, ter força política para prosperar.
primeiro lugar, esse é um registro importante. O segundo ponto é que, de fato, vários são os pontos de avanço do combate a essas organizações criminosas, inclusive essa questão da gente unificar hoje a comunicação entre os órgãos de polícia, as polícias judiciárias, até porque hoje, infelizmente, nós temos uma situação em que você lavra um boletim de ocorrência na Polícia Civil e muitas vezes a Polícia Militar não tem acesso, quanto mais as polícias entre os estados ou a Polícia Federal ter acesso a essas comunicações, esses registros ou esse banco de dados nacional de inclusão desses nomes para monitoramento. Então, são muitas ideias positivas e não é a situação de definir se eles serão considerados terroristas ou não que tem que fazer isso em ser impedido de prosperar. Tem que prosperar desde que, como bem falou a Ana, tenha reconhecido as agravantes, tenham reconhecido as situações que vão realmente endurecer o direito penal ali para punir com mais rigor essas organizações criminosas. Obrigada, Durso e Ana Beatriz também pelas análises. A gente volta com vocês já. Mas a nossa enquete do dia é sobre esse PL antifacção e sobre a pesquisa que a gente divulgou agora há pouco com a Vitória Bell, a pesquisa Quest. Você aí de casa acha que essas facções devem passar a ser tratadas como terroristas? Você viu que na pesquisa Quest, mais de 70% da população quer isso, né? É a sua opinião também, nosso ouvinte, telespectador aqui da Jovem Pan? Vota na enquete no chat do YouTube, que tá rolando ao vivo lá no nosso canal da Jovem Pan News. Tem também o nosso WhatsApp no 11 9 1325 80 555. Ao longo do jornal a gente vai ler algumas informações aqui, algumas opiniões de vocês em tempo real. Então não perde, participa, nosso canal aberto com você.